Pessoal, trouxe aqui para a gente conversar mais uma reportagem a respeito do caso Sérgio Moro, aquele plano do PCC para sequestrar ou talvez até tirar a vida do Sérgio Moro e também de outras autoridades aí que seriam visadas nesse atentado que estava sendo planejado pelo PCC e que foi impedido pela ação da Polícia Federal. Não obstante o fato do Lula, por diversas vezes, dizer que isso aí é uma armação do Sérgio Moro, uma loucura da cabeça do Lula, uma insanidade total, não é? Mas eu trouxe essa reportagem aqui, então, para a gente ver um pouco mais até que ponto esses criminosos chegaram, o tamanho do esquema que foi montado, quanto de dinheiro que eles colocaram nessa história aí, e trazer uma coisa interessante, um fato interessante que é, dentro desse mesmo esquema aí, provavelmente, pelo que está sendo apurado pela polícia aí, pelos investigadores desse caso, havia um esquema de corrupção dentro desse sistema aí, desse plano do PCC para organizar esse atentado. Olha só que coisa curiosa, né? Será que aquele ditado ainda está valendo? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Vamos conversar sobre isso aqui, sobre essa corrupção dentro do próprio PCC e como isso afeta organizações depois de um certo tamanho, depois que elas crescem, né? Não se esqueça, deixe seu like e seu comentário neste vídeo. Se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, considere se tornar membro aqui do meu canal. A partir de R$ 1,99 por mês, não vai te custar nada, mas vai me ajudar bastante, não é? Então, houve essa investigação conforme nós temos acompanhado aqui no meu canal, em outros canais também. Com certeza você está por dentro de tudo o que está acontecendo nesse sentido. Algo assim surpreendente, a quantidade de pessoas que eram alvo desses atentados aí, que poderiam vir a perder a sua vida, inclusive. O tamanho do planejamento, isso aí envolveria ações em vários estados e elas aconteceriam de forma simultânea. Então olha a repercussão disso e olha como o PCC tem essa capilaridade em todo o Brasil, né? Então parece aqui que a facção chegou a gastar aí 3 milhões de reais para fazer então esse atentado, para planejar esse atentado aí, envolvendo uma série de coisas, uma série de gastos, aluguel de casa, inclusive, fizeram aluguel de uma casa próxima ao Sérgio Moro para vigiar os passos dele, monitorar as atividades, para planejar o melhor momento para realizar esse atentado aí, muita gente envolvida nessa história, e aí gastaram 3 milhões de reais, então para pensar o tanto de dinheiro que esse pessoal tem, gastaram uma grana dessas para fazer um atentado, para planejar tudo isso aí. Felizmente o atentado foi frustrado e eles gastaram esse dinheiro então em vão aí, mas o fato é que é assustador até, nós sabemos que esse pessoal tem essa capacidade aí de planejamento. Mas é justamente nessa questão aí do gasto, do valor gasto pelo PCC, que se foca essa reportagem aqui, trouxe do site O Globo, tratando desse caso aí possível de corrupção dentro do PCC. E o fato é, como eu já adiantei aqui no início do vídeo, quando uma organização cresce muito, a tendência é que ela se torne mais corrupta. Por quê? Porque você passa necessariamente a ter mais níveis hierárquicos dentro dessa organização, ou seja, mais pessoas mandando, mais pessoas com cargos de chefia. Então, os grandes líderes ali, os grandes chefes da organização estão no nível superior e abaixo deles tem vários comandos, várias chefias aí. Quanto mais graus hierárquicos você tem em uma organização, à medida que ela vai crescendo, ela precisa de mais graus aí de comando, mais graus de tomada de decisões e de controle dos participantes desse esquema, dessa organização aí. Quanto mais graus de chefia você tem, maior tende a ser a corrupção. É o que nós vemos no Estado, inclusive. Por que o governo é tão corrupto? Porque o governo tem uma infinidade de graus de chefia, tem uma infinidade de graus de hierarquia, no final das contas, né? Você tem o presidente da república, mas no caso brasileiro ele é um bandido mesmo, então a coisa tende a degringolar. Mas não importa qual presidente que seja, o fato é que existem muitos graus abaixo dele ali, muitos cargos de chefia abaixo do presidente da república. Então tem ali os ministérios, e cada ministério tem uma secretaria, cada secretaria tem ali os seus assessores e tudo mais. Então você vai aumentando ali a quantidade de pessoas envolvidas. E aí você não tem só a União, você tem os estados, você tem os municípios, cada um deles aí abaixo da União, mas com as suas próprias instituições internas ali, os seus próprios níveis de organização e de controle, de comando. Então existe um orçamento que é
partilhado por uma quantidade enorme de pequenos chefes, de pequenos gerentes, e aí para isso terminar virando um caso de corrupção é moleza, porque há pouco controle no final das contas. E aí lá em cima você tem, no grau mais alto do controle da organização, você tem um genuíno interesse de que as coisas funcionem. Afinal de contas, por que alguém estaria à frente da organização como um todo se não fosse o desejo de que isso funcionasse da forma como a pessoa planeja, não é? Mas pode ser que pessoas que estão em níveis mais baixos de comando aí não tenham tanto interesse assim em que a coisa funcione, eles estão mais interessados em faturar para si próprios, resolver a própria vida, né? Então acontece isso em qualquer tipo de instituição, mesmo empresas, conforme elas vão aumentando de tamanho, o próprio Estado, conforme eu falei aqui, igrejas, qualquer instituição humana tende a sofrer com isso aí, com casos de corrupção, e com o PCC não seria diferente. Conforme eu mencionei, o PCC é muito grande no Brasil, está espalhado por vários estados, então não tem como você ter um comando central disso aí tudo. Você tem subdiretorias aí, coisas regionais ou relativas a atividades e tudo mais. Então tem toda uma hierarquia dentro da facção criminosa aí. E o que acontece? Havia então um sujeito aqui que estava responsável, era o grande nome ali, o grande chefe desse atentado, é quem estava planejando isso tudo. Que seria aqui, segundo apurado pela Polícia Federal, Janeferson Aparecido Mariano. Esse cara aqui então que seria o chefe desse grupo responsável pelo planejamento e execução do Sérgio Moro aqui e dos outros envolvidos também. Aliás, provavelmente em cada estado deveria ter um grupo específico. Esse aqui é o pessoal lá do Paraná, o pessoal lá de Curitiba. Então eles montaram todo um sistema ali, todo um esquema para realizar esses atentados aí, inclusive, conforme eu falei, com a locação de uma casa, alugar uma casa aqui, que é essa casa aqui, ó, estava sendo monitorada por um drone aqui da Polícia Federal. Então eles alugaram essa casa para servir como base para o atentado e talvez até servir como cativeiro no final das contas, né? Então, isso aqui já estava sendo monitorado pela Polícia Federal. Agora, acontece que existe um cara aqui chamado Claudinei Gomes Carias, que seria esse cara aqui dessa foto, e esse de cá aqui, ele seria um dos membros desse grupo que faria, então, o atentado ali em Curitiba contra o Sérgio Moro. E ele foi responsável por alugar essa casa. E mais do que isso, ele era responsável também por gerenciar os gastos da facção com essa operação aí e de prestar contas para os níveis superiores. Então, a polícia gravou uma série de diálogos aí, de conversas telefônicas entre membros da quadrilha, membros da facção aí que estavam envolvidos no planejamento dessa operação aqui e captaram algumas ligações desse Claudinei aqui para um outro sujeito chamado Milko, que eles não sabem ainda quem que é. Parece que não é alguém que está envolvido diretamente no planejamento, seria um superior hierárquico desse pessoal aqui dentro ali da facção criminosa. A Polícia Federal ainda não identificou quem que seria esse sujeito aqui, mas parece que esse Milko não estava muito feliz com a condução aí dos gastos envolvidos na operação criminosa do pessoal do PCC, desse grupo lá de Curitiba. Então ele estava cobrando o Claudinei isso aí, e olha só o que ele falou, né? Tô achando que tá dando muito, ele tá falando aqui dos valores, né, dos custos. Olha só, esse negócio de superfaturamento de obra pública que a gente vê tanto no serviço público, que a gente vê tanto no Estado, pois é, lá no PCC também. O cara tava alugando casa por um valor muito mais alto do que realmente era, tava comprando coisas, gastando muito mais do que deveria ser. Então é isso aqui que esse tal do Milko está reclamando. Tô achando que tá dando muito, né, afirmou o criminoso. E aí em outro áudio, o Milko reclamou que ele não estava recebendo a prestação de contas por parte do Claudinei no prazo estipulado, né? Então olha só, eles tinham ali um orçamento para trabalhar, mas eles tinham que prestar contas do que estava sendo gasto aí para alguém que está no nível hierárquico superior. Esse pessoal libera o dinheiro para esse grupo aí, o grupo tem que prestar contas, e na hora de prestar contas, bem, o cara não estava chegando junto, né? E aí esse Milko diz que esse dinheiro veio lá da financeira da Bolívia, o que indica aqui uma questão do tráfico de drogas, ou talvez aí do narcotráfico, né? Trazendo as drogas de fora do país através da fronteira com a Bolívia
talvez, mas dinheiro vindo do tráfico de drogas no final das contas. E ele diz o seguinte aqui, ó: não sei qual é a dificuldade, o dia inteiro aí, mano, dificuldade para prestar contas aí por parte do Claudinei, né? Por que o Claudinei tá enrolando tanto para prestar contas? Nós está pedindo desde uns dias a parada, mas não tá dando atenção, boy. Ou seja, estão cobrando isso aqui dele e não está rolando, não está sendo feito, né? Fala para ele que você vai jogar do jeito que tá aí, ou seja, libera a prestação de gastos do jeito que tá mesmo para prestar uma satisfação pro pessoal lá. Depois ele vai trocar umas ideias com os irmãos da financeira lá da Bolívia lá, boy. Não vai ser comigo não, entendeu? Maior falta de responsabilidade. Palavrão, preciso dessa parada aí, filho. Olha só que coisa, parece que eles estavam desviando dinheiro dentro da própria facção criminosa. Mandaram dinheiro para eles fazerem toda a preparação, todo o esquema, eles estavam embolsando uma parte disso aí, conforme a própria Polícia Federal aqui afirmou, né? De acordo com o que foi apurado aí, as mensagens deixam evidente que parte dos investigados desviou valores para proveito próprio, ou seja, a família, né, a facção mandou uma grana para eles fazerem isso, eles embolsaram uma parte, igualzinho o político faz. Então, quando a gente fala que o Estado é uma máfia, a maior máfia de todas, é uma facção criminosa, nós não estamos exagerando, tá vendo aqui o PCC está aprendendo com o Estado como ser uma facção, como ser uma máfia. Agora tá havendo casos aí de corrupção, de superfaturamento, de desvio de verbas dentro da organização. Olha só que coisa, né? Que o pessoal acha estranho quando a gente fala que o Estado é uma máfia organizada também, tal como o PCC, tal como o Comando Vermelho e qualquer outra aí, só que muito maior e muito mais perigosa. Apenas para complementar, esse cara aqui seria o tal do Janeferson, que seria o líder aí desse pessoal, desse grupo lá de Curitiba. Uma coisa muito engraçada aqui é que ele parece não ter conhecimento assim de regras de segurança para você tratar de assuntos desse tipo. Ele ficava mandando isso no WhatsApp com uma certa frequência, inclusive para a namorada dele, que é essa que aparece aqui na foto, essa tal de Aline Paixão. Então ele mandava para ela aqui os códigos, olha só que coisa que eles usavam para ele não esquecer. Ele falou: salva aí para eu não esquecer desses códigos que eu vou precisar disso aí. E ele colocava MS México, Moro Tóquio, sequestro é Flamengo e ação é Fluminense. Então, veja só, deixou de prato cheio aqui para o pessoal da Polícia Federal descobrir o que eles estavam falando em outras conversas, né? Esse print aqui, de acordo com a Polícia Federal, é muito importante porque aparecem aqui os criminosos que estariam envolvidos nesse processo todo aí, nesse planejamento do atentado. Então isso aqui dá uma margem boa para a Polícia Federal trabalhar. Já foram expedidos aí pedidos, mandados de prisão para um monte de gente, prisão preventiva. Claro que tem que ter, porque a gente sabe como é que funciona nesses casos aí, né? Então, acabaram deixando um rastro muito bom para a Polícia Federal seguir. Então, acredito que vamos ter mais novidades a respeito desse tema em breve. Quem está envolvido nessa história, talvez autoridades, quem sabe, não é? Mas fica aqui a curiosidade de saber que mesmo a facção criminosa como o PCC se comporta como o próprio Estado. Temos aí casos de corrupção, desvio de verbas, superfaturamento de compras e uma prestação de contas muito demorada e muito capenga dentro da facção, exatamente como acontece em qualquer órgão público aí, nada de diferente. Máfia é sempre máfia. Mas aí, me diga o que você achou desse caso, colabore com o nosso debate, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.